Orquestra Filarmônica Adoração sauda todos com a paz do Senhor. Hino de número 200, Bondoso Amigo. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, no livro de Neemias, no seu capítulo de número 2, verso 18. No livro de Neemias, capítulo de número 2, verso 18. Esse é o nosso tema anual. E eu tenho a certeza que a mão do Senhor está estendida neste lugar. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também a palavra do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos repetir a parte B, todos juntos? Vamos lá? Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza que nesta noite
Deus vai operar um grande milagre. Quantos creem comigo? Levante a sua mão. Está aqui pedido de oração. Diácono Nelson e família pede oração pela irmã Valéria, que fez aniversário. Parabéns. Quantos querem parabenizar a irmã Valéria? Diga amém. Amém. Deus abençoe. Também pela vida de Mozart. Amém. Quem mais tem algum pedido especial nessa noite? Amém. Eu também, eu e minha família. Vamos orar, porque eu tenho a certeza que Deus vai ouvir essa oração. Amém? Posso orar, pastor? Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Pai querido, estamos aqui pedindo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. Ó Deus, cada pedido de oração que neste momento está colocando diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa mesmo, ó Pai querido, operar um grande milagre. Cada um, ó Deus, nessa noite o Senhor sabe a necessidade. Antes que nós falamos, antes que pedimos, o Senhor já sabe. Mas mesmo assim, Pai, nós estamos colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, tudo que precisamos de Ti, pois o Senhor é a solução, o Senhor é a vida, o Senhor é tudo. Nessa noite, Pai querido, estamos aqui para Te adorar na beleza da Tua santidade. Por isso, Pai querido, derrama do Teu poder, pois estamos aqui para Te adorar, e é por isso que estamos Te glorificando e exaltando, desde já, Pai querido, agradecendo no nome santo de Jesus. As irmãs vão estar louvando ao Senhor. Meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, toda a minha vida ao longo do tempo, todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que tiraria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. Como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu.
sabem que eu não sou muito de falar, não sou de pedir oportunidade, mas mediante a tudo que Deus está fazendo na minha vida, é impossível de não vir aqui e agradecer a tudo que Ele tem feito, mesmo eu não sendo merecedora. Os irmãos sabem que eu sou médica veterinária, me especializei em cardiologia e eu passei 2 anos da minha especialização atendendo somente como clínica, né? Porque os equipamentos cardiológicos, eles são realmente custosos. Um deles, inclusive, é equiparado ao valor de um carro popular, né? Hoje, então é bem custoso. E eu orando, pedindo para Deus, Deus foi abrindo portas, eu fui fazendo vários cursos em São Paulo. E, surpreendentemente, uma amiga minha veterinária tinha um aparelho desse parado em casa. E falou: Stephanie, já que você está fazendo o curso, terminou tudo certinho, você não quer pegar ele para ir treinando, né? Eu falei: Renata, claro, né? E como que a gente pode fazer? Não, até você vai me dando porcentagem em cima dos exames. Eu: perfeito, Rê, obrigada, vamos lá. E eu comecei a fazer, Deus começou a fazer a obra, começou a abrir as portas, vários locais me chamando. E ela virou e falou: Teté, você não quer comprar o aparelho? Eu falei: Renata, mas como que você faria, né? Ela: não, X por mês, pode ser? Eu falei: nossa, fica muito puxado para mim, Renata. Pode ser tal valor? Aí ela falou: você ficaria 2 anos e pouco pagando? Tudo bem, mas pode ser. Eu falei: já vi a mão de Deus, porque eu escaparia de um financiamento, né? E já vi a mão do Senhor ali. E, surpreendentemente, o Senhor Jesus Cristo abriu tanto as portas aqui na cidade de Poços de Caldas e região, que eu consegui pagar esse aparelho em 5 meses. E eu sei que eu não sou merecedora, nem um pouquinho, mas eu vejo o amor de Deus e o cuidado dele na minha vida, né? E vem vários versículos à minha mente, quando eu olho para trás e vejo de onde o Senhor Jesus Cristo me tirou e tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu não tenho palavras para agradecer. Então, hoje eu tenho os 2 equipamentos de eco e eletro. Estou rodando Poços e região e o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu não poderia deixar de vir aqui agradecer esse Deus tão maravilhoso. E vem 2 versículos à minha mente, né? Quando a gente quando eu parei para falar que ia testemunhar, um deles está em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, né? Então, para o nosso Deus, nada é impossível. Ele realmente cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu gostaria de cantar esse louvor. Eu sei que é muito pouco frente a tudo que Ele tem feito por mim, mas que Ele possa receber. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser. Só tu, com amor, me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre.
traçaste um plano para mim, respondestes minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Eu tive que escolher qual testemunho eu vou contar, viu, irmãos? Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, que eu não tenho palavras para agradecer tanta bondade, tanta misericórdia e o cuidado com o qual o Senhor tem nos cercado a cada dia. E para deixar um versículo bíblico para amparar a minha fala, eu quero deixar Salmos 73, o versículo de número 25. Esse salmo é o salmo de Asaf, né? Nós conhecemos este salmo porque sabemos que Asaf invejou o ímpio, né? Mas ele mudou completamente a sua conduta quando ele pisou na casa do Senhor. Irmãos, como é bom vir à igreja, como é bom nós adentrarmos por aquela porta. Todas as vezes que eu entro ali, eu falo, Senhor, obrigada, porque muitos não conseguem passar por aquela porta, não tem coragem, não tem mais ânimo, não tem mais disposição, mas o Senhor tem nos dado graça a cada dia para que nós passemos por aquela porta para adorarmos o nome de Jesus. E Asaf diz no versículo 25, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Graças a Deus. Eu fiz a cirurgia de vesícula. Eu estava com uma pedra enorme na vesícula, mas eu não sentia dor, não sentia nada, irmãos, não tinha nada. Eu descobri por acaso. No ultrassom do abdômen, eu vi que estava com uma pedra muito grande. Marquei a cirurgia, enfim, né, para não estender muito no meu testemunho. E aí, na hora da cirurgia, eu falei, quem vai ficar comigo na cirurgia? Porque todo mundo tem os seus afazeres e a gente tem que compreender isso, né, irmãos? Não é porque a pessoa não quer, né, irmã Regina? Às vezes, as pessoas ficam impossibilitadas. E aí, o que aconteceu? Eu ligo meu carro todas as vezes de ir para a PAI e vou orando. E chegando lá, eu desliguei o meu carro e continuei orando. E falei com o Senhor. Coloquei diante da presença do Senhor todas as dificuldades. E aí, irmãos, eu acabei de orar. Um pastor aqui da nossa igreja, de uma das nossas congregações, mandou mensagem para mim. Somente assim, Jesus é suficiente. Só isso, irmãos. E depois ele entrou em contato comigo e disse que estava orando pela madrugada. E orando pela madrugada, o Espírito Santo mostrou o meu contato para ele. E pediu para eu mandar essa mensagem para mim. E eu entendi, irmãos, o que Jesus estava falando comigo.
que Ele é suficiente na minha vida. E não é só na minha vida, irmãos, é na sua vida também. E aí, a minha irmã entrou em contato comigo, veio ficar comigo na cirurgia. Irmãos, na cirurgia, Deus preparou coisas extraordinárias. Extraordinárias. Eu fui fazer a cirurgia lá na Unimed, chegando lá, sentei do lado de uma senhora, e a senhora falando, olha só, aqui na Unimed tem um monte de quartos novos, quartos luxuosos, quartos bons que acabaram de ser feitos, e eles não me mandam para lá, não mandam minha filha para lá. E aí, quando veio a enfermeira, me chamou para a cirurgia e falou, me acompanhe, por favor. E Jesus me levou naquele quarto. Um quarto enorme, irmãos. Um quarto que tinha acabado de fazer, um quarto novo. E não é porque a gente pede isso, mas o Senhor deseja nos abençoar, irmãos. O Senhor tem prazer em abençoar o crente. E aí veio o enfermeiro para me levar para o centro cirúrgico. E aí eu não entendi nada, irmão, porque o enfermeiro já chegou falando da vida dele para mim. Falei, parecia que era ele que ia fazer, ele que ia fazer a cirurgia e eu que era a enfermeira. E começou falando. E aí, quando eu entrei, falei, Jesus, o Senhor vai comigo. E ali, irmãos, na hora que ele foi colocar o catéter para colocar depois o soro, eu preguei o evangelho para ele. E esse moço foi tocado pela presença do Senhor. Eu estava deitada, mas a minha alma estava fervorosa com Jesus. E eu preguei o evangelho para ele ali. E Deus fez coisas extraordinárias. E aí, irmão, chegou na hora de receber o meu salário. Só que aí eu tive que entrar pelo SUS. Irmãos, eu recebi no meu salário R$700 de salário. R$700 de salário eu recebi. E a minha conta é 8 vezes mais do que isso. Mas eu não me desesperei, meus irmãos. Não se desespere na hora da luta. Nós temos que saber que Jesus é suficiente nas nossas vidas. E se você for fiel ao Senhor, o Senhor Deus também é fiel. E ainda que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E eu confiei totalmente no Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei de onde virão os recursos, mas eles virão. E aí as minhas clientes mandavam mensagem, falavam para mim, Wanda, olha, eu parcelei minha conta, mas vou pagar tudo de uma vez. Um dia eu falei, Senhor, eu preciso de R$1.000 na minha conta para eu saldar essas coisas que vão vencer. Eu preciso. No final da noite, irmãos, tinha R$1.200 na minha conta. Deus fez coisas, veio dinheiro, irmãos, de onde eu nunca pensei que viesse. Porque Deus é fiel. E você saiba que Ele é suficiente na sua vida. Eu vou resumir esse testemunho, tem muita mais coisa para contar de tudo isso que aconteceu, muitas coisas Deus fez. Mas Deus fez coisas extraordinárias. A minha restituição do imposto de renda veio o dobro do que vem em todos os outros anos. Deus foi trazendo dinheiro para minha conta, irmãos. Eu falei, meu Deus, sobrou dinheiro, irmãos. Aí a prefeitura falou, não, Vandete, nós vamos compensar o que você não recebeu no seu salário. E aí, irmãos, na hora que eu olhei minha conta, eu falei, Jesus, Deus é um Deus abundante, irmãos. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. Não retenha aquilo que é do Senhor. Porque eu não vou ser insensata aqui no púlpito dizer que Deus vai abrir as portas na vida de todo mundo. Não, irmãos. Seja fiel ao Senhor. Deus tem aliança com os fiéis da terra. Deus olha a fidelidade do nosso coração. Irmãos, eu sofri um acidente, não sofri um acidente, fui envolvida num acidente. Eu estava indo levar uma mercadoria para um cliente, descer na rua perto da minha casa. Veio um motoqueiro em altíssima velocidade. E, irmãos, na hora que eu olhei, o motoqueiro tinha voado da moto. Ele voou. Eu parei o carro para poder prestar assistência para ele. Mas aí foi uma situação muito, muito ruim. Mas, enfim, o moço levou 20 pontos na perna. Irmãos, neste dia, eu levantei da minha cama, eu nem arrumei a minha cama nesse dia. Eu dobrei o meu joelho. Falei, Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor. Eu consagro a minha vida a Ti nesse dia. Irmãos, aquela oração fez toda a diferença na minha vida aquele dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.
Irmãos, Deus me deu um grande livramento, porque aquele motoqueiro, ele bateu de frente comigo, porque eu convergi à esquerda e ele veio. Ele bateu de frente comigo, né? Então, porque Jesus é fiel, porque Jesus é misericordioso, porque Jesus é aquele que dá o livramento, eu estou aqui nesta noite para dar o testemunho de que Deus é Deus de livramento. Você veio até aqui com o seu coração desesperado, com o seu coração angustiado, mas o Espírito Santo de Deus te diz: Jesus é suficiente na tua vida. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nesta noite nós faremos menção do nome poderoso de Jesus Cristo. E este nome é o nome que quebra os grilhões, que despedaça as cadeias e que cala o inferno na sua vida. Seja fiel ao Senhor, ore ao Senhor sem forças, não espere ter forças para você orar, porque muitas vezes você não vai ter força para orar, mas o Senhor te manda nesta noite, entrega o teu coração ao Senhor, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Ele é suficiente para fazer a obra completa na sua vida. Talvez você diga: não vai dar tempo, irmã Wanda, porque o tempo está passando na minha vida. Acalma o teu coração. Ele habita na eternidade. Ele não está exposto a este tempo de relógio do Cronos. Ele habita na eternidade. Basta uma palavra do Senhor para tudo mudar nas nossas vidas. Mas, por favor, seja fiel a Deus. Eu gosto muito de Provérbios 3,6, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que maravilha estar aqui. Eu falo que quando a gente é sensível ao cuidado de Deus, a gente consegue contemplar o que Ele faz na nossa vida. Nunca imaginei, irmãos, estar aqui, chegar num púlpito, ter oportunidade numa igreja, mas Deus é misericordioso sem tamanho. E eu sou muito grata por estar aqui. Eu e o meu marido, a gente congregava desde que eu me converti lá no Jardim Country Club. E eu falo para os irmãos, assim como a irmã contou, se a gente for contar tudo que Deus já fez e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, a gente fica o resto da noite aqui. E a gente orou, a igreja era 2 ruas para cima de casa, então eu estava envolvida em todos os trabalhos, gosto muito de fazer a obra do Senhor. E lá, quando eu comecei, lá atrás, eu orei a Deus e falei: Senhor, quando não tiver ninguém para fazer, eu vou estar aqui para fazer. Quando não tiver ninguém disposto a fazer, eu vou estar aqui para fazer. E eu vi essa palavra diante de Deus que eu coloquei se contemplar. Porque muitas pessoas passaram, muitas pessoas estavam ali e cada um foi Deus levando para um caminho. E eu fiquei lá. Já fazem mais ou menos 16 anos que eu me converti, graças à misericórdia do Senhor. E eu falo assim: se os irmãos têm um sonho, não perca ele. Eu falo que os irmãos me verem louvando hoje, se o meu sogro tivesse vivo, ele poderia contar para os irmãos que eu não louvava nada. Mas eu tinha um desejo no meu coração, que a minha cunhada era levita. E eu tinha um desejo no meu coração, sem saber orar, sem saber falar com Deus. Eu sempre pedi, e Deus fez o milagre. Não perca a fé. Não perca aquela confiança, por mais mínimo que pareça, por mais impossível que pareça. Nós servimos um Deus que Ele não trabalha nas nossas forças. Ele não trabalha naquilo que a gente pode fazer. Ele faz a mais. Ele faz o melhor para a nossa vida. E já faz um tempo que eu me perguntei, falei: Senhor, por que eu vou para lá? Por quê? E eu creio em nome de Jesus que
Eu estou aqui, mas daqui poucos dias, em nome de Jesus, eu vou estar aqui para contar uma bênção maravilhosa. E Deus falou no meu coração que Ele me trouxe para cá, para que muitas pessoas, não só o Jardim Country Club, saiba, mas para que o meu milagre seja conhecido por várias pessoas, porque o que Ele vai fazer é grande. O que Ele vai fazer é grande, em nome de Jesus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um salmo com os irmãos, lá o Salmo 116, o número 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Por maior a dificuldade que os irmãos estejam passando, confie em Deus. Porque se a gente for deixar de ver o grande, eu sempre digo, às vezes a gente quer o grande, a gente quer o máximo. Mas quando a gente está com o olhar no grande, a gente esquece de perceber os pequenos detalhes do cuidado de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Oh, Jesus da glória. Vamos louvar então, em nome de Jesus. As irmãs me ajudem, por favor. É um hino bem conhecido. O que a tua glória fez comigo. Que quando a gente está na presença de Deus, assim como o pastor pregou ontem, a glória dele invade a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Glória a Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
declara, irmão. Oportunidade em nome de Jesus.
Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço à igreja que abra a palavra de Deus em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Palavra concernente a dízimos e ofertas, logo após a irmã Raíssa, com a oportunidade, está louvando a Deus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 15 ao versículo de número 21. A palavra de Deus nos diz a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes operados por Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram fossem quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos mostra o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes operados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra nos diz que eles desembarcaram numa região deserta, onde Jesus andava, a multidão acompanhava. Onde Jesus chegava, a multidão chegava para poder ouvir as doces palavras do Senhor Jesus Cristo. E chegando, e pregando, e ensinando, já tarde, antes de despedir a multidão com fome, antes de despedir a multidão ali faminta, que eles já estavam saciados com o alimento espiritual, mas lhe faltava o alimento físico. E Jesus, como é misericordioso, como Jesus é bondoso, como Jesus ele é fiel, ele providencia ali o sustento para aquela multidão, mas ele faz um milagre a partir de algo, não porque ele precisava, porque Deus é Deus, ele faz tudo a partir do nada, mas ele, com pouquinho, ele multiplicou, e aquele pão e aquele peixe se tornaram tanto que, além de alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ainda lhe sobraram 12 cestos cheios. E a palavra de Deus para a igreja do Senhor hoje é que mesmo no pouquinho Deus opera, mesmo no pouquinho Deus faz bonança, mesmo no pouquinho Deus alimenta a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, e Ele é fiel para poder fazer muito mais, além do que pensamos e sonhamos. Mas para isso, nós precisamos entregar para Jesus o pouquinho que nós temos. A palavra de Deus nos diz que Ele pediu: traze o que vocês têm aqui. E eles levam ali aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo que seja pouquinho, esse pouquinho Deus faz bonança. Mesmo no pouquinho Deus faz bonança. Mesmo com pouquinho, Deus é capaz de fazer o impossível para a sua igreja. Por isso, creia e seja fiel a Deus. Como está dizendo hoje o Espírito Santo durante todo o culto, mesmo nós sendo infiéis, Deus nos abençoa. Mas quando somos fiéis, Deus ele faz o impossível pela sua casa e a sua vida. Convido a igreja a se colocar em pé, para que nós possamos orar a Deus, para que o pão da vida venha nos abençoar e continuar nos abençoando em nome de Jesus. Posso olhar, pastor?
Deus maravilhoso, eterno Deus, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui, Senhor Deus, com o coração grato, alegre e contente, de poder ofertar na sua casa, Senhor Deus, em forma de dízimos e ofertas. Nós te pedimos que o Senhor venha receber, Senhor Deus, esta oferta com gratidão no coração. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar cada vida, abençoar a igreja, a diretoria, Senhor Deus, a tesouraria, e que o Senhor possa, Senhor Deus, multiplicar como o Senhor tem multiplicado durante toda a tua vida e a tua igreja. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. A todo instante pra querer me afroubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se
passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Amém. Glória a Deus. Nós temos um casal da igreja Brasil para Cristo. Nós também somos Brasil para Cristo. Se coloca em pé. Se coloca em pé. É a irmã Maria e o irmão Natan. A igreja quer receber esses irmãos como bem-vindo. Pode dizer amém? Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus já falou maravilhosamente nesta noite, mas nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Raimar vai orar e nós vamos ouvir o irmão David falar meia hora. Glórias a Deus, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. Mais uma vez, poder ouvir o nosso Deus falar conosco. Oremos. Pai eterno, soberano, grande Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor meu Deus, nesse momento especial, Pai querido, a qual o Senhor nos preparou, Pai querido, meu Deus, para podermos ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus. Mais uma vez, usa o Teu Filho, Pai querido, que tem sido um canal de bênção da palavra do Senhor, e assim nós glorificamos o Teu santo nome, e estamos prontos para Te ouvir. Amém, Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, se me alegra vendo ao teu mandar. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no texto de Êxodo, capítulo de número 15. Estaremos fazendo menção da palavra a partir do versículo de número 21. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade de ser o seu porta-voz na sua casa. Grato também a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, que Deus abençoe, juntamente com a sua muito digna esposa. Cumprimentando os servos do Senhor, eu cumprimento a todos os obreiros na minha retaguarda e que também estão trabalhando na nave da igreja. Que Deus vos abençoe. Êxodo, capítulo de número 15, versículo 21 a seguir. Diz-nos assim o texto sagrado. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos,
e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Podeis tomar o assento, fazendo aquele barulho que Satanás não gosta. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante uma passagem, um texto muito conhecido pela igreja. A Bíblia vai mencionar que em Gênesis Deus faz a promessa a um homem chamado Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa, ela se instaura em Abraão e vai passando pelo seu filho Isaque, até chegar também em Jacó. Em Jacó nós vamos observar que ele tem um dos seus filhos por nome José, a qual conhecemos a sua história registrada em Gênesis capítulo de número 37. Esse homem vai ser transformado, vai ser transportado ao Egito e vai ocupar uma posição de governador do Egito. Diante disso, diante a benfeitoria que Deus usa José para realizar ao Egito e toda a terra, na época de crise, nós vamos observar que Faraó fica grato. Ele chama a José e diz: traga a sua família para morarem aqui. Nós vamos observar que Jacó adentra o Egito com cerca de 70 almas. Esse povo se multiplica. Com o passar do tempo, esse povo cresce. E já em Êxodo capítulo de número 1, o faraó que havia conhecido José não está mais vivo. O seu filho havia tomado conta do reino. E a Bíblia Sagrada vai mencionar que o povo de Deus, de 70, está crescendo muito e não para de crescer. E é interessante que esse faraó olha para o crescimento da nação de Deus e começa a pensar: se esse povo se revoltar contra nós, certamente nós iremos perecer, porque são mais do que nós aqui, multiplicaram mais do que nós aqui, são mais fortes do que nós. E o que nós vamos fazer? Aumentaram a carga de trabalho deles. A Bíblia vai mencionar que de hóspedes no Egito eles se tornam escravos. Sendo escravos, a Bíblia vai mencionar que eles passam 430 anos escravizados naquela terra, até que Deus decide ouvir o clamor do seu povo, e o Senhor levanta Moisés como libertador e legislador de Israel. Nós vamos observar que é necessário que 10 pragas assolem o Egito, e apenas na última, na morte dos primogênitos, é que Faraó autoriza, é que Faraó abre as portas do Egito e deixa o povo de Deus ir. Mas o interessante é que Faraó está vindo atrás com seus carros e cavaleiros. Moisés está com a nação de Israel parada na frente do Mar Vermelho, e a primeira murmuração do povo vai acontecer: você nos tirou de lá para morrermos aqui? Não tem como atravessar, não tem como voltar, e Faraó está vindo aí para nos matar. A Bíblia diz que ele clama a Deus e o Senhor responde: por que é que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. E olha que lindo, o Senhor pergunta para Moisés: o que tu tens nas mãos? E ele diz: eu tenho uma vara, Senhor. Ele diz: toca nas águas que elas vão se abrir. É interessante ressaltar que naquela nação, que logo no início já estava murmurando, está contemplando a bênção de Deus sobre eles. E nesse tempo que me é dado a expressar a palavra, eu quero pregar acerca de pelo menos 3 termos que vão fazer parte da nossa vida. Primeiro deles é a murmuração, segundo é o louvor, e por final eu quero falar aqui sobre o clamor, o poder que o clamor nos traz. Ora, segundo Eusébio de Cesareia, quando a nação de Israel sai do Egito, era um contingente de homens de cerca de 650 mil homens, fora mulheres e crianças. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estão agora no deserto e vão ser cuidados por Deus. Não, você não entendeu se não tinha glorificado. Raciocine comigo que existe 2,5 milhões de pessoas aonde? No deserto, aonde não tem provisão,
aonde não tem supermercado, aonde não tem farmácia. Mas eu disse que Deus vai cuidar desse povo no deserto. Não, eu vou aplicar isso aqui. Deus vai cuidar de você no deserto. Deus não precisa de nada favorável para agir. Ele é especialista de cuidar, e cuidar muito bem de cada um de nós no deserto. Nós vamos observar que essa nação agora que vai ser cuidada por Deus, depois de atravessarem o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se fechar sobre os cavalos, sobre os cavaleiros do Egito, Miriam vai pegar um tamborim e vai começar a louvar ao nome do Senhor. E é interessante que existem portas que só você vai entrar. O inimigo pode até tentar passar por ela, mas tem portas exclusivas para mim e para você. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar. A porta que Deus abrir para você é tua, e o inimigo não vai entrar por ela. Não, eu estou dizendo que se ele ousar tentar entrar na porta que Deus abriu para você, ele morre. Porque aquela porta foi aberta exclusivamente para Israel, não era para egípcio. Aquela porta foi aberta para servos de Deus, não era para quem não conhecia ou não quis conhecer ao Senhor. E é interessante que depois que eles louvam a Deus do outro lado do mar, vendo cavalos e cavaleiros afogados, porque Deus cuida, Deus zela, Deus protege, Deus orienta, Deus governa. Não, eu estou afirmando a você que Deus está no controle de todas as coisas, porque a soberania é um atributo de Deus. E o que é soberania? É ter o controle total de todas as coisas. O controle pode ter saído da minha e da tua mão, mas não saiu da mão de Deus. Para mim e para você talvez não há jeito, não há solução, mas o Senhor está dizendo: eu controlo tudo. Eu estou tranquilo assentado no meu trono. Eu sei que Faraó está vindo atrás de vocês, mas eu já projetei o que eu vou fazer. É só que nós vamos observar este povo agora murmurando pela segunda vez depois da saída do Egito. E essa murmuração de Israel vai se tornar algo normal para eles, vai se tornar algo repetitivo. Tanto que, através da murmuração, este povo vai passar rodeando o deserto por 40 anos, porque não aprenderam a agradecer a Deus. Eu observei que este culto de hoje é um culto de louvor e ação de graças, e isso precisa estar instaurado não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Como disse o salmista: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que é que nós estamos oferecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito? Reflita: você tem sido grato ou murmurador? Você tem sido fiel ou infiel? Porque mesmo na nossa infidelidade, Deus permanece fiel. E quando eles chegam à região de Mara, eles não podem beber a água. Depois de louvarem a Deus, Moisés fala: vamos para o deserto. Caminharam por 3 dias sem achar água potável. Caminharam por 3 dias sem encontrarem água doce. E quando encontram um oásis no deserto, já vão desesperados para tomar a água. E eles constatam que a água estava amarga. 3 dias com a garganta seca. E quando encontram o oásis, a água está amarga. Aí alguém pode dizer: Moisés errou o percurso, Deus não sabe por onde está nos conduzindo. Mas eu afirmo a você que Mara não é um erro de percurso. Mara é uma parada local apenas. Sim, às vezes Deus vai nos conduzir por caminhos
onde o que vamos encontrar parece que vai nos ferir em vez de nos saciar. Mas cuidado, preste atenção aqui, sua sede por solução não pode ser maior do que a sua vigilância espiritual. É interessante nós esperarmos a autorização de Deus antes de beber qualquer fonte no meio do deserto. Tem gente tomando algumas águas amargas, sendo que Deus ainda não trabalhou na situação. Tem gente tomando algumas águas amargas, sendo que alguns estão se precipitando quando ver uma aparente solução. É interessante que existem alguns perigos da murmuração. O que é murmuração? No termo hebraico, murmuração significa lum, que carrega o sentido de alojar-se, passar a noite ou permanecer em um local. No termo teológico e trazendo para o comportamento da nação dentro do contexto, nós vamos observar que murmuração é uma queixa persistente, é uma insatisfação constante que se aloja no coração da pessoa e vai se tornando um hábito. Eu quero que você entenda que a murmuração de Êxodo capítulo 15 revela uma falha onde? Na profunda confiança em Deus. Toda vez que você for murmurar, você precisa identificar: eu não estou confiando em Deus. Toda vez que você pensar em murmurar, você precisa entender: eu vou dizer que não confio no Senhor quando eu murmurar. É interessante ressaltar que o povo deixa de olhar a fidelidade de Deus e passa a focar exclusivamente na carência que eles tinham, questionando a liderança do líder Moisés e consequentemente questionando a bondade de Deus. Por que é que Deus nos arrancou do Egito para a gente tomar água amarga do deserto? Você já parou para observar que nós temos mais facilidade em reclamar do que agradecer? Nós temos dificuldades de lembrar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas as fases difíceis nós lembramos de cor e salteado e com riquezas de detalhes. Pastor Abigail, anos se passaram de dificuldades e a gente sabe detalhes da dificuldade, mas as bênçãos nós esquecemos rapidamente. As bênçãos parecem que não dão para nós e a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas quer um segredo? Comece a agradecer a Deus e você vai ver uma cachoeira de bênção recaindo sobre a sua vida. Nós ouvimos testemunhos aqui de gente que foi grato na hora da água amarga de Mara e recebeu de Deus a providência, a provisão, a cura, a restauração. Tem alguém para receber essa palavra? Se você for grato, Deus vai te abençoar. Se você for grato, Deus vai te proteger. Se você for grato, Deus vai providenciar o que não tem no teu cenário. Aleluia. É interessante que toda ação gera uma reação. E qual é a reação que vai gerar a murmuração desse povo? Esse comportamento é visto como uma rebelião silenciosa, que vai atrasar a promessa na vida do indivíduo, fazendo com que ele fique rodeando no deserto de maneira desnecessária e não consiga avançar para o propósito de Deus. Eu disse há algum tempo atrás que Mara não é erro de percurso, Mara é apenas uma parada. E quando eu digo que é uma parada, significa que ali não é o final. Significa que ali você não vai puxar o freio de mão e falar acabou. Não, Mara é apenas Deus te fortalecendo. Mara é apenas Deus te ensinando. Comece a se lembrar de quantas águas amargas você já tomou na vida. E agora olhe para você hoje. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Alguém na tua fase de águas amargas dizia: vai morrer, não vai suportar, não vai ficar de pé. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a mão de Deus nos protege. É mãe daria sabe.
Olhe para cá. Se você refletir bem, você vai se lembrar de gente que tinha água fresca, água doce para te dar, enquanto você estava no território de Mara, mas não te deu, não te ajudou, não estendeu a mão sobre você, não confiou na tua chamada, não percebeu o teu ministério, não quis estender a mão sobre a tua vida. Mas olha para cá, o bom samaritano apareceu lá também, porque enquanto a gente toma água amarga, a gente vai ficando fraco, desanimado, cansado, mas quando ele aparece, a nossa força se renova. Quando ele aparece, a nossa ferida cicatriza. Quando ele aparece, o milagre vem. Aleluia. Segunda vez de murmuração queria se tornar um hábito, porque quando nós perdemos Deus de vista e nós passamos a amá-lo pelo que Ele tem para dar e não pelo que Ele é, a murmuração se instaura. Você tem adorado a Deus pelo quê? Qual é o alicerce da nossa adoração? Tem um louvor muito lindo que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pode cantar de novo. Se Deus fizer, se não fizer, declare pro inferno ouvir. Se a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é o quê? Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Você não pode parar de adorar ao nome do Senhor, porque em Mara Ele é Deus, na fase amarga Ele é Deus, mas daqui a pouco Ele te dá água doce para beber, água doce para beber, água doce para beber. É interessante que enquanto a nação está murmurando, o versículo de número 25 de Êxodo 15 registra que Moisés vai reagir. Vai reagir contra cerca de 2,5 milhões. E esse que vai reagir, chamado Moisés, vai reagir da maneira certa. Deus está nos ensinando a reagir quando a gente passar pelas águas amargas. Qual é a maneira correta? A Bíblia diz que Moisés começa a clamar a Deus. A água está amarga, em vez de murmurar, eu clamo. Em vez de murmurar, eu clamo. Clamar significa, literalmente, tsaque, que descreve um grito em alta voz, um brado, uma exclamação urgente de socorro. Moisés agora clama, diferente da murmuração, que é uma queixa estéril que se aloja no coração. O clamor bíblico é uma ação direcionada diretamente a Deus. É mais ou menos assim: Deus, eu sei que a água está amarga, eu sei que esse povo está murmurando, mas eu estou clamando ao Senhor, porque eu não posso fazer nada a esse respeito, mas eu sei que se eu clamar, o milagre vai acontecer.
você. Não, tem alguém entendendo essa palavra aqui? Deus vai começar a ouvir o clamor que vai mudar o cenário. Deus vai começar a ouvir o clamor que vai transformar água amarga em doce. Alguém recebe essa palavra? Você não será mais um murmurador. Você será alguém diferente que clama, que clama, que clama, que clama. Jeremias capítulo 33, versículo 3 registra: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Tem coisa que ainda está na mente de Deus, mas quando você clamar, Ele vai trazer a existência na terra. Não, alguém não entendeu, se não tinha glorificado pastor Paulo. Eu estou afirmando que quando você clama, aquilo que está na mente de Deus, porque já foi lido aqui, que os pensamentos dele são maiores do que os meus, são melhores do que os teus. Então quando eu estou clamando de joelho, os pensamentos de Deus começam a se materializar na terra. Eu vim profetizar aqui esta noite: se você clamar, desce do céu para a terra. Se você clamar, vem do céu para a terra. O filho está na droga, Jesus vai libertar. O marido está na cachaça, Jesus vai libertar. A vida financeira está bagunçada, Ele vai mandar providência, providência, providência. Aleluia, aleluia. Porque quando Moisés começa a clamar, ele está transportando a incapacidade humana de resolver a situação para o céu. Ele está tirando da mão dele, que não tem como resolver, e está colocando na mão de quem pode. O texto ora lido aqui, para dízimos e ofertas, falou sobre isso. Os discípulos não tinham condição alguma de dar pão para aquele povo, mas eles aprenderam a fazer o certo. O que é? Põe na mão dele o que você tem. Na tua mão pode não ser nada, mas na mão de Deus é a solução do problema. Não, eu estou dizendo que às vezes você está desprezando algo que você acha pequeno, e eu ainda estou falando sobre o clamor, e está aí a solução de toda a problemática instaurada na tua vida. Lembra daquela mulher que tinha apenas uma botija de azeite em casa? Ela bateu na porta do profeta, porque o problema era: meu marido morreu, os credores chegaram, não tenho dinheiro. E eles têm pela lei, sim, eles têm o direito de levar os meus filhos como escravos para saldar a dívida. É só que ela vai no lugar certo. Ela vai até a casa do profeta, e o profeta diz: mulher, declara-me o que você tem em casa. Eu abro um parêntese para explicar aqui: o clamor não é só no ambiente de culto, Davi. O clamor não é só na igreja. O clamor tem que ter em casa. Tem azeite lá na tua casa? Tem vida de oração no teu quarto? Se não tem, começa a encher a botija do clamor lá. Pode estar na raspinha do azeite, ter 2, 3 gotinhas. Se você crer, Jesus vai fazer milagre. Se você entrar no teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, clamar em secreto, Deus te responderá no público. Eu estou profetizando que o poder do clamor vai mudar a tua história. Existem 3 bênçãos do clamor. A primeira bênção do clamor é a visão do lenho. O Senhor mostrou um pedaço de madeira. Moisés lançou sobre as águas. Então a água se tornou doce. O lenho aqui aponta para a cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos lembra que Cristo se tornou maldição por nós, tornando doce o que antes era amargo. As provações na caminhada na nossa vida cristã são didáticas, não é apenas punitiva, ela serve para nos moldar. A segunda bênção do clamor é o lançamento. Moisés não apenas vê o lenho, ele lança o lenho sobre as águas. O milagre só acontece na nossa vida quando nós aplicamos
a suficiência da cruz sobre o nosso problema. Sim, quando lançamos a realidade de Jesus sobre as nossas águas amargas, a ansiedade, as dores, as impossibilidades, o poder de Deus transforma a natureza do problema em bênção. Vamos orar. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia. Você não vai ficar na amargura para sempre. Deus está transformando água amarga em doce, porque Jesus está no cenário. Feche os seus olhos agora comigo. Entregue a Ele essa situação que tira o sono, que angustia, que deprime. Levanta o seu clamor neste momento, porque se você clamar, o milagre vem. Oh Jesus, a tua palavra foi aplicada à tua casa. Os teus servos ouviram a tua mensagem. Eles entenderam que o poder está na oração. A oração ainda abre as portas, o clamor ainda muda o cenário. Então eu quero te pedir, dê forças, dê graça aos teus servos para passarem pelo estágio de Mara. Essas águas amargas não vão matar. Eu profetizo que irão fortalecer o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Mas tudo Ele
Aleluia.